Olá, eu sou a professora Evelyn e o tema da nossa aula hoje será ler, escrever e ordenar até a dezena de milhar. Vamos lá? Iniciando a nossa aula, vamos conhecer um pouquinho da história. Acompanhe a leitura com a Pro. O sistema que utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismo. Então, nós temos o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os números que nós usamos no nosso dia a dia. Eles fazem parte do nosso sistema decimal. Olha só, vocês conhecem o material dourado? No material dourado, nós conseguimos encontrar as unidades, as dezenas e as centenas, e a unidade de milhar, e infinito. A unidade é aquele cubinho pequeno, que representa 1. A dezena é aquela barrinha, ela representa 10, vale 10. Uma dezena vale 10. A centena é aquela plaquinha um pouquinho maior. Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, que representa 100 unidades. Temos também aquele cubo maior, que é a unidade de milhar. Nele está representado uma unidade de milhar, que é a mesma coisa que 10 centenas e 1000 unidades. Então, ele representa 1000, nós temos 1000 cubinhos aqui. E hoje nós vamos acrescentar a dezena de milhar. Para eu representar a dezena de milhar, eu vou utilizar 10 cubos da unidade de milhar. Um cubo da unidade de milhar vale 1000. Então, se eu pegar 10 cubos, eu vou ter 10.000, ok? Olha só, vamos ver esse exemplo. Nós podemos utilizar o material dourado para representar quantidades. Então, nós temos aqui, 315. Como que eu vou fazer para representar 315 com o material dourado? Então, eu pego 3 plaquinhas, cada plaquinha vale 100, que a Pro mostrou anteriormente. Então, 100, 200, 300. Já representamos a centena. Vou pegar uma barrinha da dezena, que vale 10. E 5 unidades, que vai valer, cada unidade vale 1 mesmo, então eu tenho 5 unidades. Formamos o número 315. Vamos ver outro exemplo. 2.433. Então, como que nós vamos representar? Vou pegar 2 cubos de milhar, né? Cada cubo vale 1000. Então, 1000, 2000. Vou pegar 4 placas da centena. Cada plaquinha vale 100. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400. Vou pegar 3 barrinhas de dezena. Cada dezena vale 10. Então, eu tenho 10, 20, 30. E 3 unidades, que são os quadradinhos menores. Formamos o número 2.433. Agora, nós vamos representar um número maior, 11.840. Lembram que a unidade de milhar é o cubo maior, né? É o cubo que vale 1000. Então, eu preciso pegar 10 unidades de milhar, 10 cubo grande. Então, eu vou ter 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 11.000, igual está aí no desenho. E para representar o 800, eu vou pegar 8 placas de centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Vou pegar também 4 barrinhas de dezena. Cada dezena vale 10. Então, 10, 20, 30, 40. E não tem unidade. Então, formamos o número 11.840. Nós podemos usar também o quadro valor de lugar para representar os números no sistema de numeração decimal. Olha só, esse quadro valor de lugar tem apenas a classe das unidades simples, que é a primeira classe. Então, na classe das unidades simples, nós temos 3 ordens. A unidade, que é a primeira ordem, a dezena, que é a segunda ordem, e a centena, que está na terceira ordem.
Para nós ordenarmos os números, nós lemos da direita para a esquerda. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Para ler os números, é da esquerda para a direita. Então, essa é a primeira classe que vocês já conhecem: unidade, dezena e centena. Aqui, nós temos a segunda classe, que é a classe dos milhares. Olha só, na classe dos milhares, eu encontro a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Então, eu tenho a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem, faz parte da segunda classe. Hoje nós vamos aprender até a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então, vocês podem observar aí nesse quadro valor de lugar, que tem um risco, um traço vermelho bem no meio dele. O que representa esse risco? Esse risco é para separar a primeira classe da segunda classe. Quando a gente está na escola, que a gente vai fazer uma atividade de escrita, nós colocamos um ponto. O que representa aquele ponto? Aquele ponto indica que está separando as classes. A primeira classe, que é a classe das unidades simples, da segunda classe, que é a classe dos milhares, tá bom? Então, olha só, vamos olhar esse quadro valor de lugar. Então, nós temos a classe das unidades simples, que a professora já disse, e nós temos a classe dos milhares. Então, nós temos três números aí representados nesse quadro: 315, 2.433, 11.840. São os mesmos números que nós utilizamos com o material dourado. Aqui ele está dentro do quadro valor de lugar, mas eles representam a mesma quantidade, tá bom? Olha só, nós temos duas flechinhas aí, uma que está indicando da esquerda para a direita, uma que está indicando da direita para a esquerda. Como a professora já disse, quando eu vou ler e escrever um número, eu faço da esquerda para a direita. Para separar as ordens, eu separo da direita para a esquerda, como está mostrando aí na setinha, tá bom? Olha só, agora vamos separar as ordens desse número, 315. Então, nós temos o 5, que está na primeira ordem. 5 unidades valem 5 mesmo. Nós temos o 1, que está na segunda ordem. Uma dezena vale 10. Nós temos o 3, que está na terceira ordem. 3 centenas valem 300. Formamos o número 315. Esse número tem uma classe. Por que ele tem uma classe? Porque ele tem apenas 3 algarismos. A partir de 4 algarismos que a gente passa para a segunda classe. Então, ele tem 3 algarismos, tem apenas uma classe. E ele tem 3 ordens, tá? A ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Primeira ordem, segunda ordem e a terceira ordem. Como que eu leio e escrevo esse número? 315. Agora, vamos fazer o mesmo com 2.433. Olha só, vamos começar da direita para a esquerda. Primeira ordem, nós temos o 3. 3 unidades que valem 3 mesmo. Segunda ordem, nós temos o 3 também, só que agora ele está na dezena. Então, 3 dezenas valem 30. Terceira ordem, nós temos o número 4. 4 centenas equivalem a 400. Na quarta ordem, nós temos o número 2. 2 unidades de milhar valem 2.000. Olha só, vocês podem observar que nesse número já tem o ponto que a professora já havia falado. Esse ponto está ali porque ele está separando a classe das unidades simples da classe dos milhares, tá bom? Então, esse número, 2.433, ele tem 2 classes agora, porque ele tem a classe simples e a classe das unidades de milhares, e ele tem 4 ordens, ou seja, 4 algarismos. Como que eu leio e escrevo esse número? Olha só, 2.433. Vamos fazer o mesmo com 11.840. Na primeira ordem, eu tenho 0. Então, 0 unidades vale 0 mesmo. Na segunda ordem, eu tenho o 4. 4 dezenas valem 40.
Na terceira ordem, eu tenho 8. 8 centenas. 8 centenas valem 800. Na quarta ordem, olha só, olha o ponto lá, já mudamos de classe. Na quarta ordem, eu tenho a unidade de milhar. Então, eu tenho o número 1. O número 1 na unidade de milhar vale 1000. Na quinta ordem, eu tenho 1 também, só que agora ele está na ordem da dezena de milhar. Então, 1 na dezena de milhar, ele vale 10.000. Então, esse número, ele tem duas classes, ele tem a classe das unidades simples, ele tem a classe dos milhares e ele tem 5 ordens. Como que eu leio e escrevo esse número? 11.840. Ok? Até aí? Estão gostando? Estão entendendo? Nós podemos representar também através do ábaco. O ábaco também nós utilizamos na sala de aula. Ele representa a mesma coisa que o quadro valor de lugar e que o material dourado. Então, olha só, nós temos aí o número 315. Então, da direita para a esquerda, o U representa unidade, o D representa dezena, o C representa centena, o M representa unidade de milhar e o DM representa dezena de milhar. Então, vamos colocar as bolinhas aí, ó. Na unidade, eu tenho o número 5, então eu vou colocar 5 bolinhas. Como é a unidade, vale 5 mesmo. Na dezena, eu tenho o número 1, então eu vou colocar uma bolinha. Essa bolinha na dezena, ela vai valer 10, porque uma dezena vale 10. Na centena, eu tenho o número 3, então eu vou colocar 3 bolinhas. Como na centena, cada centena vale 100, aí eu tenho 300. E aí eu formei o número 315, que está escrito aí embaixo. Nós podemos fazer o mesmo com 2.433, 11.840, 25.406, tá? É a mesma coisa, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. A professora vai falar com vocês o último lá, o último número, 25.406. Vamos observar? Olha só, o U, 6 unidades. Então, tem 6 bolinhas que equivalem a 6 mesmo. Na dezena eu tenho 0, então não precisa colocar nenhuma bolinha. Na centena eu tenho 4, então são 4 bolinhas que valem 400. Na unidade de milhar, eu tenho 5, então são 5 bolinhas que vão valer 1000, então são 5.000. E na dezena de milhar, eu tenho o número 2, cada bolinha vale 10.000, então 2 bolinhas vão valer 20.000. Então, eu formei o número 25.406. E a cada 3 ordens, ó, eu coloco o ponto para separar as classes, contando da direita para a esquerda. Então, como que eu leio e escrevo esses números e quantas classes e ordens ele tem? Vamos ver? O primeiro número, 2.433. Esse número tem 2 classes e 4 ordens. O segundo número, 11.840. Esse número tem 2 classes também, mas ele tem 5 ordens. O número 25.406, esse número tem 2 classes e também tem 5 ordens, mas são valores diferentes, tá bom? Nós podemos também ordenar esses números entre crescente e decrescente. Então, aqui eles estão misturados, ó, 25.406, 315, 2.433, 11.840. Então, vamos colocar em ordem crescente? Vocês lembram que é ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior, vai aumentando. Ordem decrescente, ao contrário, é do maior para o menor. Então, se eu for organizar esses números de ordem crescente, eles vão ficar da seguinte maneira. Primeiro, o menor deles é o número 315. Depois, nós temos 2.433. Depois, nós temos 11.040 e depois 25.406. Em ordem decrescente, vai ser ao contrário, vai ser do maior para o menor. Então, o maior desses números é 25.406, depois 11.840, depois 2.433 e, por último, 315. Ficou assim a ordem crescente e a ordem decrescente.
Vamos fazer uma atividade agora com a professora de ler, escrever e ordenar até a dezena de milhar? Olha só. Número 1. A cidade de Campo Grande possui uma área de 8.906 km², ou seja, ocupamos o maior município do estado de MS. E aí nós temos o mapa da nossa cidade, o mapa de Campo Grande. Então, olha só, vamos pegar o número 8.096. Vamos separar as ordens e as classes desse número. Começando da direita para a esquerda. Na primeira ordem, eu tenho o número 6. 6 unidades valem 6 mesmo. Na segunda ordem, eu tenho o número 9. 9 dezenas valem 90. Na terceira ordem, eu tenho o número 0. 0 na centena, ele vai valer 0 mesmo. E na quarta ordem, que é a ordem que já está na segunda classe, que é a ordem dos milhares. Então, eu tenho 8 unidades de milhar, que valem 8.000. Esse número tem 2 classes e ele tem 4 ordens. Como que eu leio e escrevo esse número? 8.096. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre ler, escrever e ordenar até a dezena de milhar. Assista essa e outras aulas no nosso canal no YouTube TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!